Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dá início aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo e, obviamente, né, falando aqui do processo eleitoral de 2024, entrevistando aí candidatos de várias cidades, de vários cantos aí do Brasil. E, obviamente, né, falar um pouco aí da situação de São Paulo, né, das eleições municipais aí da cidade de São Paulo. E no dia de hoje, o meu convidado é o Ricardo Senesi, ele que é pré-candidato aí pela Unidade Popular, né, a prefeita da cidade, e vamos bater um papo aqui com ele, né, sobre, né, como que ele está vendo todo esse processo eleitoral, né, as disputas e tudo mais. Então, Ricardo, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. E boa noite, Guilherme. Boa noite a todas as pessoas aí que estão acompanhando o podcast, né, fazendo o trabalho de mídia independente, um trabalho que é bastante importante, né, nessa sociedade que a gente vive, controlado pelos vários meios de comunicações poderosos. Então, uma iniciativa importante que a gente valoriza. Guilherme, eu tenho 37 anos, sou metroviário, trabalho no metrô aí há praticamente 14 anos, atuo na Unidade Popular desde o processo de legalização, né, que nós tivemos, um processo bastante intenso, com mais de 1.200.000 assinaturas coletadas, coletamos no trabalho de base, né, então participei de todo esse processo, mas minha militância anterior, né, inclusive, já atuava no movimento Luta de Classes, né, que é a nossa corrente sindical, desde 2013, que eu atuo lá no Sindicato dos Metroviários, e antes disso tive um período, né, de atuação no movimento estudantil. Então, fui inclusive diretor da Uni na época, estudante da Ciência e Tecnologia na Federal do ABC, né? Então, rapidamente, a minha trajetória é essa. Atualmente eu moro na Zona Norte, né, na Cachoeirinha. E, enfim, uma alegria grande falar aí no canal, e estamos abertos aí ao debate. E vamos junto aí construindo essa campanha importante para o nosso povo, né, nessa situação que nós estamos vivendo no mundo. Não tem sido fácil a vida da classe trabalhadora, né? Isso aí, Perfeito. Guilherme. Perfeito, Ricardo. Então vamos aí para as perguntas, né, para o bate-papo. E o primeiro questionamento aí que eu faço para você, né, qual que é o propósito, por que que você resolveu aí lançar a sua pré-candidatura, e acho que possivelmente aí quando tiver legalizado sua candidatura para as eleições municipais aí de São Paulo? Bom, basicamente foi um processo bastante coletivo, viu, Guilherme? Foi vista a necessidade, né, de a gente pensar coletivamente nossas candidaturas, e nesse processo de discussão que a gente vinha fazendo em torno, né, de alguns pontos centrais para nós. A luta contra o fascismo, né? No nosso entendimento, o governo Bolsonaro foi um governo que teve uma política bastante reacionária, né, profundamente genocida, e se mostrou com várias características fascistas. Então, é necessário a gente perceber que ele continua havendo uma base importante na sociedade, né? Então, você tem a situação do governo aqui do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que esteve junto com ele no governo, né? E também a própria situação do Castro, o Zema em Minas, o governo do Paraná, do Ratinho Júnior. Então, são governos profundamente reacionários, com claras características fascistas. Obviamente que isso não significa que nós vivemos no fascismo, e que eles conseguiram ter as vitórias que eles gostariam, mas nós vimos no ano passado, 8 de janeiro, o que eles gostariam mesmo é dar um golpe e controlar o país junto com os generais, né, o alto comando das Forças Armadas, justamente para implementar uma política muito
prejudicial para todo o povo, para toda a classe trabalhadora. Então, isso para nós é um dos itens fundamentais da nossa campanha, que combater o fascismo é a principal necessidade hoje para o povo brasileiro, povo trabalhador, um povo que luta muito, batalha muito para sobreviver. Tem que lidar isso com muita firmeza, com muita organização, com grande trabalho de base, né? Isso que a Unidade Popular vem desenvolvendo. E também, coletivamente, a gente discutiu bastante a questão da classe operária, da classe trabalhadora, né, que tem sido uma classe fundamental no nosso país ao longo dos anos e bastante prejudicada pelas reformas trabalhistas, reforma da Previdência, a própria lei das terceirizações, né, que complementa, finaliza o projeto de terceirização total, que foram medidas aprovadas aí nos últimos governos, governo do Temer, e também assinada algumas delas pelo governo Bolsonaro. Então, essa questão da classe trabalhadora para nós é bastante importante. E eu também vou citar aqui a questão da linha de frente que a Unidade Popular assumiu na luta contra as privatizações, né? Então, a gente teve em todas as greves do ano passado, participamos dos piquetes de forma organizada, contribuindo com sindicatos que estavam organizando as greves, principalmente com as categorias, né, que estão sendo afetadas por esse profundo processo de venda das empresas, Sabesp, Metrô, CPTM, a própria EMAI, que já finalizou o processo de privatização agora em abril. Então, a UP, ela teve, né, nesse posto de linha de frente, e durante a votação da privatização da Sabesp em dezembro, nós entendemos que não deveríamos deixar aquele espaço de luta em aberto, vazio, né? Então, a gente ocupou, sim, as galerias da Assembleia Legislativa de São Paulo em 5, 6, 7 de dezembro do ano passado. Obviamente que aquele espaço é um espaço que se tem uma grande dificuldade de ter uma atuação, porque o povo não tem direito à voz, tem que ficar sentado, não pode levantar cartaz, não pode... Basicamente é para sentar e assistir, mas isso nós, obviamente, não concordamos, fizemos a nossa manifestação, entendemos, inclusive, que de maneira pacífica, né, a gente o tempo todo agiu de forma pacífica, dialogando com a presidência da Alesp, e com outros deputados, enfim, da base aliada, da base de oposição do governo, no sentido de a gente garantir a nossa manifestação. Mas o que a gente acompanhou naquele período foi que nem esse espaço minimamente democrático foi garantido, né, pelos deputados de maioria lá da base do governo, e eles ficaram bastante incomodados, viu, Guilherme? Eles não gostaram, assim, da quantidade de palavras de ordens que nós estávamos ali atuando, denunciando a privatização, denunciando que é um absurdo, né, a entrega da nossa água, né, é um bem universal da natureza, dos rios, mananciais, aquíferos, enfim, uma riqueza fundamental que estava sendo entregue, né, e como a gente sabe, esses leilões, o capital internacional tem influência, os bancos que vão comprar, então a gente vinha denunciando esse processo, e no conjunto ali da nossa ação, puxando várias palavras de ordem, puxando de maneira organizada, se levantando, fazendo protesto, levantando nossos cartazes e bandeiras, aquilo gerou um incômodo muito grande, né? A gente já estava sendo ameaçado desde o primeiro dia de ser expulso, e na quarta-feira eles queriam votar aquilo a toque de caixa o quanto antes, porque na quinta-feira, não sei se você sabe desse detalhe, eles tinham, todos eles da base ali bolsonarista, da base do governo, passagem comprada para a Argentina para viajarem para a posse do Milei, né? Lá na Argentina. Então, eles queriam garantir a votação na quarta-feira, e também o interesse principal nem é só a questão da viagem, né? Mas também foi um dos fatores ali, né? Então, o interesse privado de resolver a questão que já vinha dando espaço, né, na mídia para aquela situação, várias mídias começaram a cobrir mais,
porque estava tendo protesto, estava tendo engajamento social, estava tendo manifestação nas redes digitais, e aquilo gerou um incômodo grande, e eles queriam aquilo a toque de caixa, e começaram uma repressão, né? Eles não queriam que a gente levantasse, a gente foi se levantar, levantamos nosso cartaz, e era para ficar sentado, não podia se movimentar o tempo inteiro isso, e aumentou o nível de tensionamento, e eles começaram a empurrar a gente, e a gente viu algumas pessoas, nós, sangrando assim na cabeça, né? A gente tem, enfim, fartamente documentado isso, e uma repressão muito grande aconteceu naquele momento. Prenderam, né, naquele primeiro momento, o Andrew, que é um estudante de engenharia de petróleo lá da Unifesp de Santos. Prenderam a Vivian, né? Tem um vídeo que viralizou assim da prisão dela. Basicamente pegaram ela como uma liderança, e também o próprio Lucas, né, professor aqui da rede estadual em São Paulo, e os três ficaram presos. Eu não fui preso nesse primeiro momento, né? Estava organizando a nossa militância para recuar de maneira organizada, porque não tinha condições, foi muito gás, né, que a gente respirou. Uma situação assim, claro, o gás a gente já viu em muita manifestação, mas numa sala fechada eu nunca tinha vivenciado, né? Então, a quantidade de gás dentro de uma sala assim fechada não dava mais para respirar. Então, algumas pessoas estavam já desmaiando e a gente foi recuando para poder respirar, muita gente machucada. E encontrei alguns deputados que queriam que a gente saísse. Eu falei, tudo bem, a gente vai sair, mas a gente quer saber onde está a Vivian, o Andrew e o Lucas, né? E me propus ali que a gente sairia desde que a gente pudesse ter advogado, uma assistência do movimento social a essas pessoas e uma mediação. E eu fui como mediador. E nessa situação eu estava ali próximo a eles e a Vivian, e basicamente armaram uma situação para me botar dentro do camburão e me prenderam junto também. Né? Falaram que tinha vídeo meu agredindo a polícia e tal, e não tem esse vídeo porque eu não agredi nenhum policial. E a gente foi preso e os meninos ficaram 6 dias, né? O Andrew e o Lucas ficaram no CDP2 de Guarulhos. Então a gente também tem uma trajetória de outras experiências, mas essa experiência também de uma luta importante, né? De colocar isso no centro da luta política da classe trabalhadora. Então, vários motivos, né? Poderia citar outros, mas, digamos assim, não era uma empreitada pessoal ou qualquer coisa parecida com isso. Tem todo o nosso conjunto político aí. E a gente costuma falar, viu, Guilherme, que a gente é uma voz, né? Eu vou ser uma voz que vai representar ali todo o partido, vai representar o programa, mas poderia ser qualquer militante nosso cumprindo essa tarefa. Nesse momento, o partido pediu que eu fosse candidato, eu topei, e estamos aí, estamos à disposição para fazer um embate aí em defesa do poder popular, do socialismo, né, da classe trabalhadora, dos nossos direitos, contra as privatizações, né, por uma sociedade que tenha uma liberdade para as pessoas, né, viverem, né? A opressão hoje é muito grande em cima das mulheres, do povo negro, da comunidade LGBTQIA+, e assim por diante. Então, é por aí que a gente pensa, Guilherme. É certo, Ricardo. E eu achei bom, né, você ter colocado a questão aí da luta contra as privatizações, da Sabesp, da CPTM, do metrô, né, principalmente tratando aqui de Sabesp, porque eu acho que foi ontem eu recebi uma notícia falando que o Tarcísio já quer, né, fazer o leilão da Sabesp em julho, né? Contudo, né, teve greve, né, no ano passado, teve esse episódio aí que você citou, mas nesse ano não está acontecendo nada, né? Eu vejo que deu uma esfriada boa nas mobilizações. Eu posso até estar errado, mas deu uma esfriada. Por quê, né? As eleições contribuem para essa esfriada? Por que deu um desânimo aí nos setores da esquerda? Olha,
Eu acho que você tem motivos importantes para afirmar essa questão do esfriamento, né? Mas de nossa parte não há esfriamento, viu? A gente realizou no mês de janeiro um intensivo, né, de panfletagens e fizemos uma assembleia em fevereiro nossa antes do carnaval, uma assembleia de toda a unidade popular, foi no Teatro Municipal, uma assembleia pública, em que a gente tirou um plano de luta ali para o mês de março com essa questão da luta das mulheres, né? Então a gente manteve uma ofensiva muito importante enquanto atores dessa luta em defesa da água mesmo, né? Então, através de um trabalho de base, da construção popular, né? A gente foi realizando essas assembleias, fomos realizando outras atividades e a gente manteve um trabalho diário, né? Sistemático e contínuo em torno da luta contra as privatizações. Evidentemente que quando você tem um conjunto, né, propostas dos sindicatos, de todos os outros partidos e tal, das centrais, enfim, a gente também participou, né? Então a gente ocupou espaço, teve um ato importante ali, pedindo a prisão do Bolsonaro no final de março, também a gente esteve lá e falamos da pauta, né, contra as privatizações. Então eu posso dizer assim, pela UP, nós estamos a quente nessa luta, né? Nós estamos a quente, mantivemos a nossa mobilização, propusemos greves, né, ou ampliar o máximo possível esse momento de luta, mas isso não é uma decisão que depende só de uma organização, que depende só de um grupo ou de algumas pessoas, né? Então, nós mantivemos o nosso trabalho de mobilização e continuamos, né? Inclusive, foi bom você falar, nós estamos propondo um ato agora no dia 28, né? Sexta-feira, às 15 horas na Bolsa de Valores. Estamos propondo e vamos fazer o ato, inclusive, né? Em primeira mão, estou te falando aqui. A gente está preparando hoje os cards, enfim, conversando com uma série de lideranças para publicar e fazer mais uma manifestação. Então, realmente, acho que você tem razão em que necessitamos quintuplicar, decuplicar o máximo possível essa luta, essa manifestação, e a nossa candidatura está à disposição para a construção dessas lutas, né? Então, vamos também aproveitar esse espaço eleitoral para fazer a denúncia o mais forte possível, mas uma denúncia não só nas falas, né? Não só em torno de promessas, mas também em torno de mobilização de rua, em torno de chamar a classe trabalhadora para essa luta, né? Certo. E, Ricardo, né? Você tem aí, né, 3 candidaturas da esquerda, né? A principal delas seria a candidatura do Guilherme Boulos, que até o presente momento está liderando as pesquisas, né? Mas a gente sabe que eu, particularmente, tenho uma análise de que o cenário eleitoral de São Paulo é difícil mais difícil do que alguns estão colocando. Por que a UP não está com o Guilherme Boulos? Cara, a gente considera que o nosso trabalho é um trabalho que necessita aprofundar, né, completamente a luta contra o fascismo. Então, a Unidade Popular ela está se propondo e se organizando em torno de uma campanha duríssima, né, contra esse campo que está em torno do bolsonarismo, que tem uma política que, como eu falei, né, no caso da cidade de São Paulo, com um apoio popular que não é massivo, não é gigantesco, não é uma onda que assusta, mas não pode ser subestimada, porque já governaram 4 anos, acabaram de sair do governo federal e pretendem fazer uma retomada de prefeituras muito importante, e a gente sabe o que é o poder na mão dessas candidaturas fascistas. Então nós precisamos falar mais firmemente, mais profundamente, mais organizadamente dessa questão, desse desgaste no meio do nosso povo. Então nossa campanha vai para as vielas, vai para os bairros, vai para as pedreiras,
vai para os extremos da periferia da cidade, vai para os postos das empresas, garagem de ônibus, metrô, CPTM, hospitais, escolas, né, todos os equipamentos públicos, mas também as fábricas que tem na cidade. Então, nós vamos fazer um trabalho de base muito extensivo. Né? Nós estamos com uma militância poderosa, uma militância organizada, né, nas regiões da cidade, realizando já esse trabalho sistemático, né, de construir junto com o nosso povo. Então, nós estamos visitando as empresas, visitando as casas, organizando o nosso povo. E o que a gente está encontrando nesses espaços não tem sido as candidaturas e tal, a gente vê as estruturas mais tradicionais e conservadoras fazendo um trabalho. Pode ser que não é um trabalho tão político, muitas vezes, ou aparentemente não político, mas que se traduz no enfraquecimento da organização da classe trabalhadora. Então, esse espaço precisa ser ocupado pelas ideias do poder popular, pelas ideias do socialismo, né, pela teoria do marxismo-leninismo, mas isso precisa chegar de forma direta, olho no olho, né? Então, a conversa é essa. A conversa do nosso povo é essa. Qual a situação do emprego? A pessoa está doente, vai trabalhar porque não pode levar um atestado médico. Essa é a realidade. Né? Muitas pessoas trabalhando de Uber ou de entregadores, cara, esse pessoal tem que trabalhar muitas e muitas horas. Então, essa linha política, essa ideia, essa ideologia, esse trabalho e o governo que a gente quer para a cidade de São Paulo é para o nosso povo, principalmente. Então, a melhor maneira de a gente se apresentar, de construir esse trabalho, é junto com o nosso povo. Então, a UP está trazendo uma coisa nova. Acho que essa é a questão nova no sentido de se apresentar enquanto eleição, porque não é nova. A classe trabalhadora está fazendo isso há centenas de anos. Quando digo nova, é que pela primeira vez nós temos uma candidatura à prefeitura falando isso. Entrando nessas discussões, não principalmente para ficar falando A ou B está errado por isso ou por aquilo. Não, nós estamos aqui para afirmar que é o povo organizado que pode transformar a realidade. Essa é a discussão que nós estamos fazendo desde a base. Desde a pessoa que está numa situação, muitas vezes, extremamente difícil de participar dessa luta, ela está sendo convocada a se organizar e se mobilizar. Então, nós temos a certeza que dessa maneira, aí sim é garantido derrotar o fascismo. Porque a via eleitoral, ela não é uma via que garante a derrota do fascismo. A via eleitoral, ela é mais fácil para o fascismo. Não dá para você combater o fascismo somente pela via eleitoral. Você precisa fazer um trabalho que reestruture a sociedade, que transforme profundamente a sociedade. Então, a UP está apresentando essa candidatura, trazendo esse conjunto de ideias para uma outra posição, para uma posição de olhar para a Prefeitura de São Paulo, de falar abertamente, olho no olho, com quem quer que seja, porque, como eu falei, né, no começo da sua pergunta, não é eu. O que eu venho fazer aqui é representar, né, toda uma organização, toda uma estrutura que está fazendo um trabalho que começou, né, eu citei a questão da legalização da UP, em que, através da nossa organização, da nossa política, né, da nossa ideologia e da nossa estrutura disciplinada, conseguiu legalizar um partido que sequer o Bolsonaro conseguiu, apesar de ter tentado, apoiado aí com muito dinheiro. Não conseguiu. Então, a realidade que a UP enfrentou é uma realidade duríssima e que a gente conseguiu dar resposta. Então, a gente tem a confiança que esse trabalho está trazendo algo que o nosso povo vai gostar e tem gostado muito, né? Cada vez mais a UP tem se consolidado como uma organização importante no nosso povo, de luta, de combate, né? Com essa característica combativa, rebelde, e que sabe fazer não só a luta popular, mas tem uma estratégia, tem uma inteligência, tem um acúmulo que vem de um trabalho de todo um coletivo. Certo. E, Ricardo, quando eu te perguntei da questão, né, da luta contra as privatizações, né, falando que, né, parece que deu um ânimo esfriado, né, eu sei que tem uma parte da esquerda que se foca muito no eleitoralismo, né,
Parece que as coisas vão se resolver na base das eleições. Você vê que isso é um problema, né? E como superar isso? Hoje o processo eleitoral ele é um processo extremamente desigual, né? Então, para você ter um enfrentamento de ideias, né, com essa pressuposição, como posso dizer, idealista de que o debate de ideias vai trazer os caminhos e o povo vai escolher. Isso não existe, essa isonomia. Não há nenhuma isonomia no processo eleitoral. Ele é um processo extremamente antidemocrático, extremamente marcado pelo poder financeiro. E as ideias que se permitem entrar num jogo de maior visibilidade nas estruturas já constituídas da grande mídia, do grande Estado que funciona hoje, que nós somos oposição, que nós somos divergentes, que nós queremos transformar profundamente, as nossas ideias não compactuam, né, no sentido de a gente ser chamado a entrar de forma livre a um debate teoricamente democrático. Então, sem o poder financeiro, que vem através, né, a gente só tem o fundo eleitoral, não temos o fundo partidário. Então, e a gente pega uma fração muito pequena, sem fazer acordos que mudariam a nossa linha política para receber mais dinheiro, né? Ou seja, não aceitaremos dinheiro de banqueiros, de grandes empresários, enfim, nosso financiamento é popular, é coletivo, é da classe trabalhadora. E sem abrir mão da nossa linha política, da construção do socialismo, da classe trabalhadora à frente, né, do poder político, fica mais difícil de ter um espaço democrático, ou teoricamente democrático. Então, nós sabemos que é uma batalha desigual. Então, o primeiro fato assim, que a gente precisa assumir é esse: nós vamos para uma batalha desigual. Agora, não é porque é uma batalha desigual que a gente vai desarmado. Não é porque é desigual que a gente, então, vamos fazer o que é possível, vamos fazer o que dá. Não, muito pelo contrário. É desigual, e sendo desigual, nós vamos enfrentar com todas as nossas energias, enfrentar de forma organizada, né, e sabendo que a gente está se colocando com o povo, sabendo que a gente está falando a verdade, falando aquilo que é a realidade de vida da classe trabalhadora. Né? Então, a gente não tem ilusão no processo, acho que isso é importante ficar claro, mas nós queremos transformar através desse trabalho, e a eleição ela é uma das lutas. Ela não é a única luta, inclusive não pode ser a mais importante. O eleitoralismo ele é uma armadilha que nós precisamos ter muita atenção, né, de a gente se render enquanto classe trabalhadora no sistema capitalista, que é um sistema de opressão e exploração da nossa classe, e que oferece alguns espaços democráticos, e que inclusive esses espaços existem porque a gente conquistou, né? A luta da classe trabalhadora conquistou isso. Não pode ser o principal espaço. Então, sindicatos são um espaço prioritário, né? Porque ali a gente consegue organizar a classe trabalhadora para defender seus direitos e conquistar novos direitos, né? Através do movimento sindical classista, combativo, revolucionário, é possível a gente elevar o nível de condição da vida da classe trabalhadora, e é possível a classe trabalhadora perceber melhor a sua força. E quando percebe melhor a sua força, tem condições de ter novas conquistas e tem condições de pensar na criação do poder popular e do socialismo. Então, também temos a situação do movimento popular, né, o movimento de bairros, né, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, que luta pela moradia, que eu acho que é uma luta assim caríssima do nosso povo, né, muito importante, ter onde morar dignamente, né, numa situação com tanta gente sem casa, com tanto imóvel vazio. Isso é extremamente injusto, isso mexe com o centro do sistema, que é a propriedade privada. Então, quando a gente faz uma ocupação de um imóvel parado há mais de 10 anos, que não serve para nada, né, como tem vários casos aí que acontecem, ou terrenos baldios eternamente na mão somente para fazer especulação imobiliária. Então, é necessário a gente questionar que propriedade privada é essa, que não faz nada, que ninguém pode morar. Então,
são várias lutas, né? Nós estamos vendo agora a ofensiva das mulheres, né? Contra esse PL, né? Então, nós vimos o ato no domingo, bastante importante. Então, a gente quer dar todo o apoio, toda a força a essa luta, né? Que a gente sabe que se a gente der 1 segundo de descanso, eles vão aprovar, né, a redução dessa situação do aborto. Então, sim, não é fácil. A situação da classe trabalhadora no Brasil não está fácil, a gente está sendo muito explorado, tem uma ameaça importante em torno do fascismo, mas a questão é, a gente organizado, é possível sim derrotar o fascismo, é possível sim construir o poder popular. Então, para nós, para não cair no eleitoralismo, é necessário fazer a greve, é necessário fazer a organização da classe trabalhadora, é necessário conduzir ocupações, necessário ocupar a Paulista, como as mulheres fizeram no último domingo, e se manter na ofensiva. Acho que dessa maneira a gente participa da eleição fortalecido, sem cair, né, nessa ilusão de que as eleições vão trazer uma grande vitória, porque a gente sabe que os poderosos de hoje não vão permitir que essas ideias corram livremente ou tenham um grande espaço assim dentro do Congresso Nacional, das câmaras, das Alesp, das assembleias e por aí vai. Ô Ricardo, ainda, né, pegando aqui o eixo candidatura do Boulos, né, uma coisa que me chamou a atenção, né, é que você não colocou o termo, né, conciliação de classes, né, porque tanto a candidatura do Boulos, mas também o próprio governo Lula-Alckmin, né, Lula 3, né, são governos aí marcados pela conciliação de classe. Por que você não colocou? Eu coloquei em outras palavras, né, Guilherme? A gente expressou aqui a nossa política de maneira ampla e de uma forma para que todos possam entender que muitas vezes esse termo da conciliação de classe não é um termo assim tão conhecido. Então, acho que é bom a gente apresentar melhor ele, né? Para a gente desenvolver de uma maneira mais aprofundada essa questão. Então, esse combate ao fascismo que eu estou falando, ele não pode ser feito com um governo que precisa, da maneira que precisa, do Centrão, por exemplo. Não é possível governar de forma popular tentando ali trazer setores do Centrão para apoiar o governo, por exemplo. É necessário que a gente empreenda ao contrário, uma política da nossa classe para desenvolver as nossas propostas, para desenvolver as nossas ideias. Então, eu acho que não conciliar com qual seria essa classe, com a burguesia, né? A classe trabalhadora não deve conciliar com a burguesia, que acho que é nesse termo que você está se referindo, é necessário com que a gente tenha a nossa política. Tem que construir o nosso trabalho enquanto classe. Então, quando a gente faz o enfrentamento, né, até as últimas consequências de ir preso contra a privatização, a gente não está correndo nenhum risco de fazer uma conciliação. Quando a gente investe todas as nossas energias numa greve, a gente não corre o risco de fazer a conciliação. Eu acho que quando você corre risco de fazer a conciliação, quando você faz um trabalho que não olha a situação do fascismo, por exemplo, da maneira como ela deve ser olhada, como considera uma coisa menor, como considera uma coisa secundária, que não tem tanto peso assim. Aí você passa a correr o risco de fazer a conciliação, porque você deixa de fazer o enfrentamento contra aquilo que é principal nos dias de hoje, né? A gente está vendo, inclusive, a situação da Europa, não é brincadeira, né? O mundo ele está vivendo uma fase de uma crise econômica, política, social, humanitária muito profunda. E nesses momentos de maior profundidade, o fascismo ele não é algo que vamos ver se vai acontecer, ele passa a ser uma arma política do capitalismo. Então, nesse sentido, quando a gente deixa de olhar isso como algo extremamente perigoso e coloca isso no segundo plano, aí sim eu acho que a gente corre isso de conciliar. Então, é necessário a gente desenvolver um trabalho político que coloque a classe trabalhadora à frente e em luta pelo que é seu de direito. Então, aí eu acho que quando a classe trabalhadora está em luta,
e existe esse espaço, a gente não corre esse risco aí, que é uma preocupação importante, né? Eu acho que a gente propor mudar o sistema e correr esse risco seria muito ruim, né, Guilherme? Então, com certeza, isso é uma preocupação para nós, mas a gente está muito tranquilo, assim, porque o nosso trabalho ele está muito firme, muito sólido, né, com o que é de mais importante para a nossa classe, né, num momento aí que a gente está vivendo de bastante crise social, como eu falei. E, Ricardo, agora vamos falar um pouco aí das candidaturas, né, do campo da direita e da extrema direita, né? Do outro lado, né, do outro campo, né, digamos assim, temos a candidatura do Ricardo Nunes, né, que é atual prefeito. Primeiro, como que você avalia essa candidatura e como que você avalia, né, a gestão do Nunes em São Paulo? É uma gestão péssima, né? Uma gestão que tem piorado muito as condições de vida do nosso povo. A gente acompanha aí a situação, né, para começar a falar do transporte, por exemplo. Então, a gente tem uma situação que é necessário aumentar urgentemente as linhas de ônibus, aumentar a condição do transporte, né? Finais de semana é muito difícil andar de ônibus, então eu moro aqui na Zona Norte, de domingo aqui para trabalhar, né? Mesmo trabalhando na Barra Funda, que é próximo, né? De ônibus, se tudo correr bem, vai dar uns 20, 25 minutos. Mesmo entrando às 5h30 da manhã para trabalhar, aos domingos eu tenho que sair de casa 4 horas, porque o risco de não passar o ônibus é um absurdo. Aí ele sai falando, não, que de domingo é gratuito e tal, mas ele reduz, né, a frota. Aí é gratuito, mas não passa ônibus. Então, assim, é uma gestão horrível para o nosso povo, né? Então, a gente vê a situação da saúde muito difícil, uma continuidade, né? O que a gente vinha do governo Dória e outros governos que passaram, é de reduzir o máximo possível o serviço público, mantendo ali uma maquiagem, né? Então, acho que essa política da maquiagem é algo, nossa, precisa ser estudado, assim, porque muitos governos adotam isso. Então, foi essa maquiagem do asfalto, né? Que a gente está aguardando aí os números finais para ver quantos bilhões de reais foram gastos com isso, quanto que foi. E muitas ruas, né? Que não vão ter a estrutura tão firme, né? Provavelmente esse asfalto aí, né? Eu já vi algumas ruas aqui que eu passo, teve um recapeamento aqui na região que a gente sabe que não vai durar, né? Então, essa política da maquiagem é uma política que precisa ser enfrentada pelo nosso povo, porque é dinheiro nosso e, né, gasto assim dessa maneira. Por outro lado, a gente também quer questionar a questão da arrecadação da cidade, né, que justamente muita renúncia de cobrança dos impostos, principalmente das grandes empresas, com liberdade total para não pagar os impostos à prefeitura, né, fazendo renúncia e tal para manter as empresas na cidade, esse assunto de lei, né, que a gente sabe. Então a gente acha que tem que cobrar, que tem que ser progressivo, né, que tem que implementar essa política, porque o nosso povo, né, massacrado, com poucas opções, e uma cidade péssima assim, para viver, para morar, para transportar, para trabalhar, para fazer as coisas. E a gente teve também nessa votação da Sabesp, que a gente viu a situação da Câmara Municipal, né? Eu tive lá dentro também da galeria da Câmara, né? E a gente fez uma oposição importante lá, né, a esse projeto. Então, assim, nós precisamos muito mudar essa Câmara Municipal, extremamente atrasada, né, com uma política de venda da cidade, como a gente viu no caso da Sabesp, e aquilo ali é um jogo de cartas marcadas, assim, uma relação muito profunda com o próprio governo estadual, né? Então, é um governo que dá continuidade a essa política de entrega, né, do patrimônio público, de terceirização completa, né, de basicamente renúncia assim, da prefeitura de organizar a cidade. Um governo
que precisa sair urgentemente, Guilherme. E a reeleição do Nunes, né? E toda essa relação aí com o Bolsonaro e o bolsonarismo. O Nunes ficou numa situação complicada aí, né? Com a questão do Marçal, né? Entrando na disputa. Então tem um bode na sala aí para eles resolverem. Eu acho que eles vão acabar sendo derrotados, né? Porque eles não estão construindo uma política para desenvolver a cidade, para reorganizar, pensando, né, no povo mais pobre, no povo que está sofrendo muito nesses tempos para cá, com muitas possibilidades, é uma cidade muito rica, mas uma riqueza extremamente concentrada. Não estão pensando nisso, eles estão pensando em como eles ganham um cargo, né, importante para a questão da eleição nacional. Então, eles vão ter muita dificuldade, né? Vai ser muito difícil trabalhar nesse ambiente aí que eles vivem. Então, pode ser que dê uma centralizada aí depois e tenha uma candidatura só nesse campo. Mas pode não ser também, tem meio confuso assim. Essas coisas a gente vai acabar sabendo mais quando definir, né, as candidaturas, acabar essa fase inicial, que são todas pré-candidaturas e tal. Então, acho meio complexo de falar pelas características deles próprios, né? Certo, Ricardo. E já que você falou aí do Pablo Marçal, como que você vê a entrada aí desse personagem, né, do Marçal aí nas eleições? Cara, honestamente, assim, não conhecia tanto, assim, desconhecido, assim, do ponto de vista da luta de classes, né? Mas a gente sabe que tem esse espaço federal que ele ocupa, e tem uma característica bastante oportunista, né? De fazer a política, de aparecer e de questionar, se colocando nesse campo mais da personalidade, né? De uma pessoa que tem condições, que fala que vai ganhar, e enfim. Teve com o Bolsonaro recentemente, né? Se consultando com ele. Então, quem está se consultando com o Bolsonaro, a gente já sabe aí o que esperar, né? Então, precisa ser combatido também nesse mesmo sentido que eu venho falando aqui na entrevista, que é mais uma possibilidade que o fascismo coloca aí para disputa, né? Então, eu vejo como um candidato a ser derrotado politicamente no debate, mas também entendendo o que ele representa de forma qualificada, né? Não só na aparência que ele apresenta e tal, no cosmético ali da campanha, mas também entendendo mais claramente de quem a gente está falando, né? Certo. Agora, pegando outras, né, pré-candidaturas, né, a gente tem aí, né, que eu considero uma candidatura de direita, né, candidatura não de extrema direita, mas de direita, da Tabata Amaral, né, como que você enxerga aí essa pré-candidatura, né, qual que é a análise que a UP faz? A gente não tem, assim, um acúmulo coletivo sobre nenhuma dessas candidaturas, né? Até bom falar, assim, para você que a gente está muito concentrado na questão da luta contra as privatizações, de fazer um trabalho profundo em torno dessa pauta. Também a gente tem feito uma discussão em torno da organização da juventude. Então, a gente teve no Congresso da UBS, né, com uma bancada de oposição lá muito grande, né? Então, a gente teve lá em Minas Gerais com uma bancada de 1.000 pessoas na juventude. Então, a gente tem se dedicado a essa questão da formação da juventude, né, da discussão, jovens demonstrando uma força muito grande, assim, uma vontade de lutar, cara, que dá orgulho, assim. E também a gente desenvolveu, nesse último período, uma chapa de oposição, né, no SINDPD, que é o Sindicato de Processamento de São Paulo, fazendo questionamento, né? Uma entidade que está com a mesma direção lá há mais de 30 anos,
e não tem uma luta em torno em defesa da categoria, né? Então, né, os companheiros e companheiras aí da área da tecnologia sabem, né, o que eu estou falando. Trabalham muitas horas, muita gente com burnout, muita gente numa condição de trabalho, né, que fala muito e tal, mas com muita pressão de demissão. O capitalismo faz toda uma propaganda em cima da tecnologia, de que é o emprego do futuro, ou até já do presente, no caso. Mas existe uma opressão aí em cima desses trabalhadores bastante preocupante, né? Então a gente foi para essa ofensiva. Então eu queria até mandar um abraço aí para todo mundo da tecnologia, porque a gente fez essa ofensiva, né? De fazer essa luta. Infelizmente, os companheiros me passaram que a nossa chapa não foi recebida, né? A chapa dos companheiros e companheiras do MLC, do Movimento Luta de Classe, pela gestão do sindicato. Aí eu fui dar uma lida assim no estatuto, a gente viu que o presidente do sindicato também é presidente da comissão eleitoral. Vai ficar difícil você imaginar que uma oposição vai poder inscrever alguma coisa dessa maneira, né? Então a gente estava realmente concentrado nesse processo da luta de classe e fazer o nosso trabalho político. Então, assim, a Tabata Amaral, para nós, né, nas outras eleições, enfim, que a gente vem acompanhando, ela busca uma política que a gente considera impossível, né? É impossível ela conseguir conciliar os interesses, né, da classe trabalhadora e da grande burguesia, né? Você vê ela falando e tal, as coisas que ela defende, fala bastante sobre educação, né, que a educação é que vai transformar, mas ela não fala nada em torno de como que essa educação vai ser realmente transformadora, como que nós vamos ter uma educação se a prioridade de todos os governos, de todas as proposições que existem, não é ser abertura do concurso público, investimento pesado na educação, colocar a base não na meritocracia, não no produtivismo, não no mercantilismo, e sim uma base de construção, né, de uma educação popular. Então, é difícil de ouvir sem você ter essas ideias na cabeça. Assim, tudo bem, ela fala assim bonito e tal, estudou para ser candidata, mas a gente não vê condições dessa política se desenvolver. Então, claro, ela vai ter bastante apoio aí desse setor mais empresarial, que vem com uma política de dar abertura, né, a tantas lutas que a esquerda tem trazido. Então, está dando aberturas para a situação das mulheres, né, promovendo mulheres a cargos de direção, mais cargos de direção do próprio sistema capitalista, né? Então, é isso, é mais uma candidatura que tenta dialogar dessa maneira liberal, né, trazendo uma opção liberal não tradicional com que eles vinham conseguindo trazer, que foi o caso do Dória, que foi o caso de outras tentativas que eles fizeram, falavam muito em Luciano Huck. Então, mais uma que vem com essa toada e é difícil de emplacar, né? É difícil de emplacar porque o nosso povo, na hora ali de decisão, vai prestar atenção e vai entendendo o que se passa. Agora é isso, né? Com investimento, com esse trabalho todo que existe em torno, pode ser que cresça a campanha, enfim. A questão não é essa, assim, a questão é o que acaba representando na prática. Maravilha. E, Ricardo, né, a gente também tem a campanha, né, do Altino, do PSTU, que esteve aqui, né, conversando assim como você, né, no mesa de debates. E a pergunta que eu faço é o seguinte: por que não houve tentar uma unificação entre os dois setores aí por parte da UP? Cara, o Altino é metroviário como eu, né? Então a gente tem bastante embate lá na categoria, divergências estruturais importantes. Mas assim, acho que nas lutas que a gente vem fazendo, na hora ali da greve, na hora da manifestação, das ações que a gente construiu, mesmo hoje a gente
construindo um trabalho de oposição, né? No caso, a diretoria do sindicato que ele está lá, que ele faz parte, a gente, nas lutas, né, como falei, nos piquetes, nas manifestações em vários espaços, a gente sabe que a prioridade é a classe trabalhadora e não ficar levantando essas questões, viu, Guilherme? Então, agora sim, na eleição a gente tem que fazer um debate programático, né, de construção do poder popular, e a gente sabe que as nossas organizações têm divergências já há bastante tempo, mas a nossa ideia aqui não é fazer exatamente uma oposição entre os campos e ficar denunciando quem quer que seja. Acho que o nosso foco é realmente fazer a luta em defesa da classe trabalhadora. Então a gente está com, como eu falei, né, em outros momentos na entrevista, o nosso entendimento é que ao construir o nosso trabalho, ao apresentar para a classe trabalhadora de forma profunda, ampla, em todos os lugares a nossa ideologia, nós vamos fazer o avanço da classe trabalhadora em torno do socialismo. Então, a nossa ideia é desenvolver mais profundamente esse trabalho, e para isso a nossa candidatura é a candidatura que está mais preparada para desenvolver essa política, né, em torno da construção do poder popular do socialismo. Perfeito. E o que é esse poder popular, o Ricardo? Né? Quando você fala de poder popular, né, que inclusive, né, para mim, né, expressar uma opinião, tá à margem para várias interpretações aí que a gente poderia marcar uma outra live para falar sobre isso, ficar debatendo vamos marcar. Debatendo sobre isso, mas o que é esse poder popular? Porque para mim é um termo que parece muito abstrato, porque deveria ser poder da classe trabalhadora. Sim, eu acho que é importante, né, você falar de a gente fazer uma nova, porque são muitos assuntos assim que vão nos detalhes, né? Então, acho que tem essa possibilidade. A questão do poder popular é a questão de a gente ter o povo no poder, né? E o povo que a gente está falando é esse que você falou mesmo, poder da classe trabalhadora. Eu acho que não existe uma divergência de conteúdo nesse caso. A gente prefere utilizar a questão do povo, né, à frente, porque a classe trabalhadora no Brasil, ela tem uma opressão tão grande que é necessário ser feito um trabalho de valorização da nossa classe, de, como a gente tem ouvido aí no último período, de empoderamento da classe trabalhadora, que devido a anos e anos de opressão que a gente vem passando enquanto classe, é importante ter esse posicionamento para mostrar que as pessoas elas podem ser poder. E qualquer pessoa, independente de qual seja a sua classe trabalhadora, entendeu? Se você é metroviário, se você é da saúde, todos nós juntos, né, podemos ser poder enquanto classe. Então, eu acho que é uma palavra que poderia, sim, tranquilamente ser utilizada em torno da questão da classe trabalhadora, né? Então, a gente vem trazendo esse acúmulo do poder popular. E aí, o que seria, até legal você perguntar disso, lá com os meus colegas de trabalho, a gente costuma falar que o metrô não precisava de nenhum cargo comissionado do governo para funcionar, não precisa, no caso da linha 4 amarela, da linha 5, que são privatizadas, de nenhum acionista, de nenhum patrão lá da CCR para funcionar. As empresas terceirizadas, a mesma coisa, não precisa do dono da empresa de limpeza para as companheiras da limpeza limparem e fazer o seu trabalho. Então, quando a gente fala de poder popular, é realmente a classe trabalhadora assumir, né, cada um ali no seu espaço, a condição de dirigir a sociedade, dirigir a economia e construir em torno do que é certo e necessário. Inclusive, você me fez lembrar uma matéria do jornal A Verdade que saiu nessa quinzena, muito interessante, né? Uma fábrica, é uma entrevista com 2 trabalhadoras de uma fábrica na Venezuela, e a fábrica foi fechada, ia ser fechada, né, inclusive,
e as trabalhadoras resolveram não deixar fechar, se organizaram, né? Elas trabalhavam 12 horas antes desse processo. Quando a empresa sai, elas conseguem ali, junto com outras trabalhadoras, organizar a produção e mantiveram o emprego. Claro, diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando, porque não houve assim, uma assistência, um apoio, foi uma iniciativa ali das operárias, e elas conseguiram manter a fábrica funcionando. Não com o mesmo poderio que tinha, com a mesma produtividade, mas mostrando que a classe trabalhadora sabe sim fazer as coisas, sabe organizar a produção, sabe organizar uma cidade, tem condições para isso. Então, esse também é um exemplo de poder popular, né? Assumir o controle de uma fábrica e dirigir ela de forma coletiva, através das cooperativas, é um dos caminhos que a gente defende, né, para a construção do poder popular. Acho que um outro fato também que é necessário ser dito é a nossa proposta de organizar nos bairros, né, de uma maneira que a classe trabalhadora de cada localidade interfira, né, na direção daquele espaço, daquela região, daquele bairro, daquela favela, né, como muitas vezes já acontece no nosso país, né, de uma auto-organização popular. A gente sabe que tem vários bairros com essa característica, né, que pouco o Estado governa ou faz lá dentro. E nós queremos uma organização popular para o socialismo, né, pelo socialismo. Então, essa aqui é o indicativo também, né, porque vários espaços necessitam, né, ali de uma governança das pessoas que moram ali, né, para definir rota de ônibus, para definir funcionamento das UBS, para definir funcionamento de escola, enfim, para definir tudo que tem ali em torno da vida do bairro, né? Então, popular nesse sentido também, né? Que não é só a questão diretamente ali do trabalho, né? Acho que tem outras áreas da vida que o poder popular também tem que abranger, precisa abranger, para que a gente aprofunde a luta pelo socialismo e desenvolva. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o Ricardo Senesi, né, por ter participado aqui da nossa entrevista. Gostei aqui do nosso papo, né? E reforçar, né, que a gente vai trazer aí outros candidatos, né, pré-candidatos, né, e candidatos aí no futuro, né? Eu não garanto, né, que o Mesa de Debates consiga trazer o Boulos, né, porque a gente trouxe, né, o Altino e agora o Ricardo, mas a gente vai tentar, né? Mas fora isso, agradecer ao Ricardo e passar a palavra aí para ele fazer as considerações finais. Guilherme, obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo. Nos colocamos assim abertos, né, à construção popular. Então, todo mundo que quiser ajudar a nossa candidatura, né, que a gente está contente aí que na primeira pesquisa pontuamos, enfim, mostrando que existe uma inserção popular da UP, né, um partido tão jovem, né, legalizado agora em 2019, participamos de 2 eleições. Então, a gente está convidando as pessoas a construírem com a gente, a desenvolver o trabalho de base, né, porque isso é uma questão central para nós, né, de estar nos espaços junto com a classe trabalhadora, junto com a vivência popular ali, a gente encontrando as saídas, as soluções e desenvolvendo as lutas, as manifestações. Então, a gente está lutando por moradia em Mauá, né? A gente vê lá a candidatura da Amanda também, viu, Guilherme? Uma dica aí. Se você quiser trazer a Amanda Bispo, candidata pela UP em Mauá, também fica a possibilidade de convidar, onde ela tem, junto com os companheiros e companheiras do MLB, feito um trabalho muito importante, né, reunindo famílias, né, que não tem onde morar em Mauá, e a gente fez uma luta hoje importante ali, denunciando a questão da moradia. E também queria aqui convidar todo mundo a conhecer nossas candidaturas a vereadores e vereadoras, né? Nós estamos com um conjunto bastante importante, né, de professoras. Temos a Carol Vigliar, professora, o próprio companheiro Lucas Carvente, que esteve preso comigo lá e
a gente conquistou a liberdade dele, vamos lutar pelo arquivamento também. O companheiro Marcelo Viola, da Sabesp, né? Companheiro bastante combativo, linha de frente das lutas aí dos companheiros e companheiras da Sabesp. O próprio companheiro Gustavo Matos, né? Meu grande amigo e companheiro aí metroviário também, é candidato a vereador. A companheira Lígia Mendes, né? Que teve à frente de todas essas mobilizações aí, no caso, teve aquela bastante grande, né? Greve de servidores municipais que a Lígia teve à frente, desde que o Dória começou aquele processo da Previdência municipal, né, de reduzir a Previdência dos servidores. Temos também a companheira Dani, né, que é do DCE da USP. É uma companheira que a gente tem uma alegria imensa de falar dela, de ver a luta dela, ver essa companheira tão jovem se desenvolvendo, então é um orgulho muito grande, né? Toda a nossa militância está unida, firme, né, nesse combate. Nós vamos fazer uma campanha grandiosa, uma campanha de rua, uma campanha popular, uma campanha, né, muito organizada, com pouco dinheiro, mas que a gente vai com muita alegria, assim, com muita certeza de que nós vamos fazer um grande trabalho e vamos derrotar o fascismo e construir o poder popular e o socialismo. Valeu, Guilherme, obrigado pela oportunidade, um abraço a todo mundo aí mais uma vez. Então é isso aí, pessoal. Então estamos encerrando aqui a entrevista, mais uma vez agradecendo ao Ricardo, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas. Segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, TikTok, Quai e no Instagram, e quem puder contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, um forte abraço e fui!